Um bom e abençoado dia para todos. Vamos então iniciar a nossa aula deste domingo. Antes vamos orar então ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais este dia, Senhor. Mais um dia tão lindo que tu fizeste, ó Pai, para que nos alegremos, e regozijemos, Senhor, nele, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer à tua casa, para estudarmos a tua palavra, Pai. Que tu venhas, Senhor, através do teu Espírito Santo, nos capacitar, abrir o nosso entendimento, Pai, a nossa compreensão, para que possamos guardar a tua palavra em nossos corações, Senhor. Ó, Pai, e vivenciá-la, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Aqui estamos porque amamos a tua palavra, Pai. E queremos crescer na graça e no conhecimento, Senhor, de ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, a nossa lição é a lição número 5. E a lição número 5 vai tratar do motim em família. Pois essa revista, toda ela está relacionada aos relacionamentos em família. O tema é relacionamentos em família. E a lição 5 vai tratar do motim em família. Qual é o significado de motim? Então vamos ver. É insurreição contra a autoridade estabelecida, caracterizada por desobediência explícita e promoção de desordem, que pode ou não ter um caráter organizado ou ser acompanhada de até um levantamento armado. Outro significado, mais simples, revolta, sublevação, tumulto, ou também um estrondo forte, um fragor. Amém? Texto áureo da nossa lição, Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: fazei todas as coisas, isto é, tudo, sem murmurações nem contendas. Olha o que Deus nos diz. Essa palavra murmuração é uma palavra-chave nesta aula. E tudo que foi escrito, englobando o Antigo Testamento, embora ele não seja doutrina para a igreja, embora os princípios nele estabelecidos por Deus sejam para sempre, foi escrito para nosso ensino. Tanto é que o povo de Israel, na sua saída do Egito, em direção à terra prometida, a sua jornada era para ser curta, comparando com os 40 anos durante os quais eles ficaram andando em círculos. Então, a grande lição aqui é que quem só reclama, só murmura, a sua vida anda em círculos. A pessoa não avança, não prospera. Olha como a murmuração, amados, como a murmuração faz conosco. Como ela desagrada a Deus e como é importante, e nós vamos, por isso que esse estudo, nós vamos aprender, tentar colocar dentro de nós esse desejo forte de nos desviarmos da murmuração. Em tudo, dar graças a Deus. Aleluia. A murmuração afasta a bênção de Deus. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 2, parte A, vai nos ensinar e alertar. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres, isto é, dos desejos que dão prazer, que satisfazem o nosso ego? Dos prazeres que militam, isto é, que prevalecem na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. A bênção de Deus se afasta. Você cobiça, deseja alguma coisa, mas acaba perdendo. Acaba Deus não te satisfazendo, porque você está sempre murmurando.
Matais e invejais, isto é, pessoas que ficam cheias de ciúme, e nada podeis obter. O que acontece? Nada podeis obter. Amados, o que é que atrai a bênção de Deus? A gratidão. Iremos ver isso no transcorrer da lição. Nós, povo de Deus, temos de vigiar e aprender a fazer tudo sem murmurar. Mas, na verdade, durante o transcorrer do nosso dia, dificilmente conseguimos deixar de murmurar, deixar de escapar alguma reclamação, ou de alguém, ou por alguma coisa que nos acontece, pela qual então estamos passando. A murmuração nos afasta das bênçãos de Deus. Por isso as Escrituras também nos ensinam e exortam em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, tudo mesmo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo temos que dar graças. Ter isto forte no nosso coração. Orarmos ao Espírito Santo para que nos lembre, nos capacite de em tudo dar graças. Não ficarmos aborrecidos, reclamando de alguma situação que nos acontece e não nos agrada. Vamos agradecer, porque Deus está no controle da nossa vida, está no controle de tudo. Amém? Então, por quê? Porque, embora não entendamos a princípio tanto as coisas boas quanto as más que sucedem conosco, estão debaixo do controle das boas mãos do Senhor e vão cooperar juntamente para o nosso bem, para o nosso crescimento, a fim de que venhamos a nos tornar filhos adultos na fé. Será que deixar de murmurar é possível? Sim, é possível. Mas por nós mesmos não conseguiremos nunca. Só será possível à medida que tenhamos a mente de Cristo. Uma mente sincera para com Cristo. Se seguirmos o seu exemplo de submissão, de esvaziamento do eu, como Jesus o fez. Pois uma mente sincera leva à submissão. Passamos a viver para os outros quando tentamos viver para Cristo. Amém, amado? Nós conseguimos viver para os outros, agradar, cooperar e fazer alguma coisa para o nosso próximo quando, primeiramente, tentamos viver para Cristo. E como isso foi verdade na vida de Paulo? Qual foi o seu segredo? Simplesmente ele permitiu que Deus operasse nele. Assim, se quisermos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, temos que permitir que Deus opere em nós, porque a humildade e a dedicação vêm do interior, do poder do Espírito Santo. A carne não consegue desenvolver estas atitudes. Deus usa a palavra, está lá em 1 Tessalonicenses 2,13, já vou ler. Usa o Espírito, vamos ver em Efésios 3,16, e usa a oração para operar em nós. Só depois, então, ele opera por nosso intermédio. Amém, querido? Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos, nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, quando você crê, quando a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus, ela irá mudar a sua vida. Ela poderá, através do Espírito Santo em nós, brotando do nosso interior, ela irá, então, promover
aquilo para qual o Senhor a mandou. Mas temos que aceitá-la e vivenciá-la pela fé, para aqueles que creem. O que diz Efésios capítulo 3, versículo 16 e versículos 20 e 21. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Versículo 20. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deixa aqui eu abrir a minha Bíblia em Efésios. Deixa aí aberta em Efésios, queridos. Vamos comentar alguma coisa a respeito. Efésios 3. Então, aqui nesta oração de intercessão de Paulo pelos Efésios, ele ora por capacitação. Antes, na primeira oração, volte aí na Bíblia, capítulo 1, versículo 15. Aleluia. O subtítulo é Paulo ora pelos crentes. Então, nesta oração anterior, ele ora por esclarecimento, de 15 ao versículo 23. Nesta aqui, nós estamos lendo, ele quer que eles aprendam tudo o que têm em Cristo e depois vivam o que aprenderam. E é isto que Deus deseja de nós. Aqui estamos para aprender, conhecer mais a palavra, conhecer mais a Deus, a sua vontade para nós. E o aprender é para quê? Para que nós vivenciemos tudo aquilo que estamos aprendendo. Amém? Ele ora para que o nosso homem interior conheça a sua força espiritual, isto é, o poder a ele delegado. O poder que Deus nos delega através da sua palavra, da sua presença, do seu Espírito em nossas vidas. É incrível como alguns cristãos tratam a pessoa interior ainda de uma forma descuidada. O Espírito Santo capacita-nos a partir do nosso interior por meio da palavra de Deus e da oração. Nos versículos 20 e 21 que lemos, Paulo menciona que o Espírito de Deus opera em nós à medida que nós oramos. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que lemos anteriormente, junto com Colossenses 3,16, vamos lá, Colossenses 3,16, vamos ler, antes de prosseguir. Olha o que Deus fala através de Paulo, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. Aleluia. Os cristãos primitivos se entregavam à oração e ao ministério da palavra. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 4. E Deus operava de forma poderosa neles e por intermédio deles. Este é o segredo. Ele, Paulo, ora para que Cristo habite, isto é, sinta-se em casa, que o Espírito de Cristo habite em nós. E sinta-se em casa, que nós o recebamos com temor, com alegria, porque é Deus em nós. É a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, para que Cristo habite no coração dos cristãos. Paulo está orando por isso. Amados, é certo que Cristo passa a habitar no coração de todo cristão, quando este se converte, quando nasce de novo.
Todavia, nem todo coração é uma habitação confortável para o Senhor. Olha só, Jesus amava ir a Betânia, porque seus amigos o amavam, se alimentavam com a palavra dele e lhe serviam. Aleluia! Entretanto, quando veio falar com Abraão, enviou 2 anjos na frente para visitar Ló. Está lá em Gênesis capítulo 19. Porque não se sentia à vontade na casa de um crente mundano. Cristo não foi com os anjos. Veio até a casa de Abraão. Veio visitar Abraão. Mas Cristo não foi até Ló. Mandou os anjos irem no lugar dele. Será que ele se sente em casa, em seu coração? Já pensou nisso? Cristo sente-se em casa, em nosso coração, quando encontra fé e amor nele. No versículo 17 que nós lemos, de Efésios, a palavra arraigado, vamos lá. Aleluia. Vamos achar aqui. Está lá em Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então a palavra arraigado sugere um estado de fortalecido com raízes, de estar firme, fixado, estabelecido, fundamentado. Um ato de fé e de amor, como a árvore enraizada no solo. Muitos cristãos querem o fruto do Espírito, porém não se arraigam nas coisas espirituais. Paulo já havia orado para que eles compreendessem essas bênçãos maravilhosas que Cristo dispõe para nós. Mas agora ele pede que possamos pôr as mãos nelas e as agarrarmos para nós mesmos. Seguramos as promessas de Deus pela fé. Está no versículo 17 que lemos. Paulo quer que eles agarrem o amor incomensurável de Deus. Também no versículo 17. Um amor que enche todas as coisas. Um número muito grande de cristãos pensa em Deus como um juiz ameaçador ou como um senhor severo, em vez de como um pai amoroso. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. O filho pródigo age como que tivesse matado o pai, para que pudesse herdar a herança, pois a herança só era dada após a morte do pai. Então ele mata o pai no seu coração, mas mesmo assim o pai o perdoa, o recebe de volta, o restaura como filho e herdeiro e come com ele à mesa o novilho cevado. Versículo 19 diz que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Uma coisa maravilhosa. Este é o propósito máximo do Senhor para as nossas vidas. Paulo afirma em Colossenses 2,10, também nele estais aperfeiçoados. Aleluia. Amados, vamos pensar um pouco? Porque a maioria dos cristãos vive como indigentes, quando Deus nos dá a sua plenitude. A vida vazia é desapontadora e perigosa. O espírito da desobediência entra em nós e caímos no pecado se não procurarmos andar cheios do Espírito de Deus, se não nos enchermos dele. Só conhecendo e recebendo o amor de Cristo é que seremos cheios da plenitude de Cristo, que é a habitação do seu Espírito em nós. Os versículos 20 e 21 finalizam esta sessão com uma bênção emocionante. Deus opera em nós. Deus opera por nosso intermédio. Deus é glorificado em nós. Nossa salvação é maravilhosa. Esse poder opera em nós à medida que abrimos o nosso coração para Cristo, que cultivamos essa comunhão permanente, ao orarmos e ao nos submetermos à palavra. Irmãos, não há motivo para nós cristãos sermos infelizes
quando estamos assentados com Cristo. Está lá em Efésios 2,6. E cheios da plenitude de Deus, a fim de exercermos a autoridade e o poder a nós conferidos. Amém? Olha o que Deus fez em nós e faz através de nós, amado. Todo poder e autoridade foram conferidas à sua igreja. A todos nós cristãos, não há distinção. Deus não faz acepção. Aleluia. Você é um guerreiro que Deus quer usar para guerrear e jogar por terra todas as ações do inimigo e realizar a sua obra. Amém, queridos? Em uma de suas epístolas, Paulo nos convida a sermos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Assim, nesta intercessão de Paulo, seria recomendável observarmos as suas posturas espirituais, que nos revelam o segredo das bênçãos de Deus para nós. Então, Paulo está assentado com Cristo. E todos nós, a igreja está assentada com Cristo. Todos nós, a igreja, estamos numa posição superior, numa posição de governo, de autoridade. Tudo está debaixo dos nossos pés. Amém, amado? Dá para entender o que nós temos, o que nós recebemos de Deus? Amém? Não é motivo para nenhum cristão, eu não digo crente, porque eu não gosto mais dessa palavra crente, que a Bíblia diz que crente, o diabo é crente, amém? Ele crê na palavra, mas só que não obedece. Então nós somos cristãos. Cristãos é aqueles que seguem a Cristo, que nasceram verdadeiramente de novo, amém? Então a nossa posição é superior de autoridade. E a oração é a arma que nos dá o poder de vencer tudo. Amém, querido? De mudar as circunstâncias pela fé. Fé em quê? Na palavra. Pelo poder e autoridade do Espírito de Deus. Aleluia. Então, Paulo está sentado com Cristo. Está edificado nele. Nós estamos edificados em Cristo. Somos o corpo de Cristo. E Paulo está de joelhos diante do Pai. Está lá em capítulo 3, 14 de Efésios. Isto revela a submissão total, rendição ao Senhor. Então, essas atitudes possibilitam que o cristão ande, cresça e permaneça firme contra Satanás, usando a armadura de Deus. Amados, assim como Paulo foi vitorioso, é esta posição espiritual em Cristo que irá possibilitar também o nosso andar vitorioso sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa verdade prática da lição, que diz assim: das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Então, ali ao lado, Filipenses 2,14, revela isso, e a verdade prática comenta isso também. Então, as murmurações, nós devemos evitá-las em nossa família, porque essa revista está voltada para a vida do cristão, a vida em família. Comentando então rapidamente, há um texto em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E qual é a 7ª? É o que semeia contendas entre os irmãos. O Senhor abomina, o Senhor vomita, detesta aquele que semeia contendas. Aleluia. A apresentação da lição, essa lição tem como objetivos, primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Em segundo lugar, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E em terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde,
punindo os que lhe intentam o mal. Então, a motivação para esta aula é como proteger a nossa casa dos males impregnados em nossa cultura e sociedade, tais como a murmuração, a inveja, a disputa e a rebelião. Quantas vezes, sem nem mesmo perceberem, os pais instigam os filhos à rivalidade, utilizando comparações como: por que você não é obediente como teu irmão? Por que você não é estudioso como teu irmão? E por aí vai. Fazem distinção entre o comportamento de um e de outro. Quase que mostrando que está mais satisfeito com um do que com o outro. Sem ensinar, sem procurar motivar os irmãos de uma maneira igual, mostrando carinho, afeto por cada um e sabendo compreender as suas dificuldades. Então, devemos evitar essas comparações, porque certamente elas trarão murmurações. E os pais, quando agem assim, já estão murmurando. Isso não deixa de ser uma murmuração contra a outra pessoa, contra o seu filho, contra o esposo, ou a esposa contra o marido. Então, por meio do estudo desta lição, ela propõe a anatomia desse clássico episódio familiar, a fim de, então, aprendermos a identificar e a combater traços tão comuns à nossa cultura que, se não vigiarmos, poderão entrar em nossos lares, causando grandes mazelas e rupturas familiares. Então, antes de entrarmos em nossa leitura bíblica em classe, vamos ver o significado de algumas palavras que estão mencionadas na lição. Murmuração é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo, censurar, repreender ocultamente e em voz baixa. Inveja é o desejo de possuir o bem do outrem, pesar ou desgosto ante a prosperidade alheia. Isso é inveja. Rebelião é revolta, é ressurreição, é motim. Mazelas é ferida, é uma chaga, é uma enfermidade, pode ser, é uma mancha na reputação. E ruptura é ato ou efeito de romper, rotura, quebra, uma quebra violenta, interrupção, violação, é uma anulação de pacto ou tratado, é uma ruptura, é um rompimento, é quebra de relações sociais. Na medicina, uma fratura, uma hérnia, uma quebradura. Amém. Então vamos nós passar então para a nossa leitura em classe. Vamos ler na revista mesmo? Vamos então acompanhando. Números, capítulo 11, versículo 1, até o versículo 7. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, isto é, pessoas de outras nacionalidades, de outros povos, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Números 12, dos versículos 1 até o versículo 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram:
Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não é mole, não. Receber uma repreensão dessa do Senhor. Introdução. Vamos ler a introdução? Acompanhe, então. Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Aleluia. Comentando, então, os santos não são perfeitos. Santo significa separado, estar no mundo, mas não ser do mundo, não adotar as posturas e pensamentos do mundo, não adotar a cultura do mundo. Por isso, nós podemos estudar esses exemplos de personagens bíblicas, de pessoas que foram instrumentos nas mãos de Deus, na obra do Senhor, na construção do seu reino. Mas elas não eram pessoas perfeitas, assim como eu e você também não somos. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Isto é, Elias era gente como a gente. Amados, Romanos capítulo 15, versículo 4 também nos diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino ou aprendizado foi escrito. Assim cabe a nós estudarmos, contextualizarmos e trazermos para aplicações práticas nas nossas vidas, com nossos cônjuges, nossos pais, com a família de uma maneira geral. A insurreição de Miriam e Arão, a liderança de Moisés, é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas causas da desunião e contendas na família até os dias de hoje. Por quê? Porque o homem não muda. Desde a queda no Éden, a natureza do homem é a mesma. Deus nos criou para a comunhão, primeiro com Ele e depois com a família. Dessa forma, a família, como o primeiro e principal meio social humano, deve ser um ambiente seguro, de cooperação e valorização das potencialidades e papéis individuais. Amém? Isso nos faz lembrar de que não devemos perder todas as oportunidades que se apresentarem para sempre elogiarmos e incentivarmos os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos irmãos na igreja, as pessoas ao nosso redor, a fim de que venham a ter uma autoestima valorizada. Entretanto, como as Escrituras nos mostram, desde a queda, a primeira família já foi marcada por uma inveja tão corrosiva que culminou em assassinato. E ali não está escrito, mas a murmuração de Caim foi contra Deus, que rejeitou a sua oferta. Não por acaso o Senhor trata com tamanho rigor a murmuração de Miriam. Essa atitude foi usada contra o casamento de Moisés com uma midianita, para atacar o irmão secretamente invejado. Por meio desse estudo, vamos nos munir, isto é, vamos nos abastecer, tomar para nós da sabedoria,
para que tais mazelas não adoeçam os nossos lares, como a contagiosa lepra que acometeu Miriam. Aleluia. Glória a Deus. Voltando então à revistinha, vamos continuar aí na introdução. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Comentando, na primeira família, lá no Éden, Caim e Abel eram 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, e aconteceu que Caim matou Abel por inveja. Amados, isso não mudou. Através das épocas, irmãos continuam matando irmãos por inveja. Filhos continuam matando pais por problemas de relacionamento, de murmurações. Ainda que falando de uma forma simbólica, os princípios que estamos estudando dentro do tema famílias, eles são também aplicáveis às nossas famílias, casamentos, mas também aplicáveis à família da fé, à igreja, perdão. Porque a igreja é uma família de famílias. Assim, igreja forte, famílias fortes, amém? Se a igreja é forte, se a igreja se torna adulta, se torna cheia da presença do Espírito de Deus, as nossas famílias serão também abençoadas com isso. Seremos melhores pais, melhores filhos, melhores esposos e esposas. Tópico 1, na nossa revista, a influência negativa da murmuração. Primeiro item, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Comentando, Miriam e Arão não deram atenção a esta questão de que Moisés era o homem escolhido por Deus para exercer esta liderança. É muito perigoso, queridos. Pessoas que dizem que o negócio delas não é com o homem, sim com Deus. Olha, quando Deus quer abençoar, é o homem que ele usa. Quando Deus quer punir, é o homem que ele usa também. Essa questão de hierarquia existe até no mundo espiritual. A Bíblia nos fala de anjos, mas também de arcanjos, querubins e serafins. Está se referindo a uma hierarquia no mundo angelical. Quando na armadura de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6, nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, isto é, não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, fala de uma hierarquia do mundo do inimigo. Aqui há um ensinamento precioso da área da família. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, o marido, a esposa, os filhos, os pais, não são esses os nossos inimigos. A nossa batalha é uma batalha espiritual, e as armas da nossa milícia, da nossa peleja, não são carnais, e sim espirituais e poderosas em Deus, para destruir todas essas fortalezas que se levantam. Amém? Fortalezas do inimigo. Devemos pedir estratégias a Deus no nosso quarto de guerra, no nosso lugar secreto, para que o Espírito Santo nos dirija, para podermos lidar com situações difíceis dentro das nossas famílias. Sempre nos lembrando que os nossos inimigos não são os nossos familiares, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas. E para uma batalha espiritual, as armas que deveremos usar são espirituais também. Nós temos que estar atentos às lideranças instituídas por Deus. Com relação a Moisés, uma vez Deus quis destruir o povo. E Deus é soberano. E alguém soberano pode fazer o que lhe apraz. Mas antes disso, Deus foi falar com quem? Foi falar com Moisés. Deus precisava disso? Se ele é soberano?
Não, mas ele foi falar com Moisés, porque ele instituiu Moisés como líder do povo. Então, a hierarquia, e aqui há um ensino importante, um princípio instituído por Deus, a hierarquia não deve ser quebrada, nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Ela precisa ser respeitada, amém? E Deus deu o exemplo, aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor foi falar com as 7 igrejas do Apocalipse, algumas delas não estavam nada bem. Inclusive, em uma, a de Laodiceia, ele ficou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, disse ele. Mas quando ele foi falar, ele falou com o anjo da igreja, a liderança da igreja. Por isso, ele continua falando com o anjo da igreja, quando quer tratar com alguma coisa referente à sua igreja. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Terminando aí esse item, vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Item 2, a primeira queixa. Israel havia saído do Egito, da região ao redor. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Começou aí a murmuração. Comentando, por isso trouxemos aqui a importante lição de que, por causa dessa murmuração, dessa reclamação toda, eles foram punidos e, entre as diversas consequências, vivenciaram a não prosperidade e a permanência no deserto. E qual é o simbolismo do deserto que as Sagradas Escrituras mencionam? O deserto é uma bênção quando é a vontade de Deus, quando é a agenda de Deus, pois aí existe um propósito nesse deserto. No deserto, nós somos trabalhados por Deus, há quebrantamento, aprendemos a dependência de Deus, de que nada somos e necessitamos dele em todas as coisas. Entretanto, em muitos desertos pelos quais passamos na nossa vida, vamos por conta própria, por desobediência, entre outras coisas. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, depois que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, porque era propósito do Pai. Em relação a Moisés, que viveu 120 anos, a sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Ele é o autor do Salmo 90. E o versículo 10 do Salmo 90 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, isso é, passamos a ser levados de para lá e para cá. Um homem com 80, 90 anos, já não sabe caminhar sozinho. Ele fica voando, né? As pessoas começam a dirigir ele para onde querem. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu no palácio. E é interessante porque ele foi criado num palácio. E o plano de Deus para ele era no deserto. Já José foi criado no deserto, sendo que o plano de Deus para ele era no palácio. Olha como Deus age, amados. Amados, Deus sempre sabe o que está fazendo. Os seus planos e os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos. Não os podemos alcançar. Não entendemos muitas vezes. Às vezes murmuramos, que loucura, por que isso? Murmuramos. Olha aí a murmuração. Porque não entendemos. Ainda bem que Deus nos perdoa. Amém? Mas vamos evitar de murmurar. Vamos vigiar para não murmurar nunca, nunca. Amados, Deus sempre sabe o que está fazendo. Seus planos, seus pensamentos são maiores que os nossos. Eles geralmente nos surpreendem. Então, nos seus primeiros 40 anos no palácio, Moisés aprendeu que era alguém. Mas nos 40 anos no deserto, aprendeu que não era ninguém.
aprendendo então a dependência. E nos últimos 40 anos, cumpriu a missão da sua vida, que era liderar a saída do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida. Por que esse comentário é importante? Porque todos nós que estamos participando desta aula, estamos aqui, ouvindo presentemente, e aqueles que estarão ouvindo depois através do vídeo, estamos em uma dessas 3 fases. Podemos ter alguém pensando que é alguém, e neste caso, cuidado, a próxima fase te aguarda. E qual é? O deserto. Mas podemos ter pessoas que atualmente estão vivendo no deserto. Não um deserto como consequência, mas o deserto da agenda de Deus, da vontade de Deus. Então, mantenha-se fiel, porque há um propósito no trabalhar de Deus para prepará-lo para a terceira fase. Portanto, em tudo dai graças. Amém, amado? E há muitos que já estão na terceira fase e já passaram por essas 2 etapas, estão vivendo o projeto de Deus nas suas vidas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a segunda queixa, na revistinha, item 3. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Oh, Senhor! Comentando então, no lugar de se humilhar diante de Deus, porque esse é o caminho, já que existe um princípio estabelecido, olha o que diz o Provérbios, capítulo 15, versículo 33, parte B. E a humildade precede a honra. E há um outro princípio, Provérbio 16, versículo 18. A soberba, isto é, o orgulho, a exaltação, a arrogância, precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Então, quando existe um coração quebrantado, olha o que Davi escreveu no Salmo 51, em sua confissão pública do pecado com Batseba. No versículo 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. Esse é o caminho. Mas, em lugar de se humilharem diante de Deus, o povo prosseguiu na murmuração, falando até contra o maná. A lição aqui é que o maná é para cada dia, amados. A cruz é para cada dia. O pão nosso é de cada dia. Temos de aprender a viver um dia de cada vez. Por que ficarmos presos ao passado? É tempo de deixar o passado, de deixar o Egito para trás, deixar tudo e viver o novo de Deus para as nossas vidas. É tempo, aleluia, porque há pessoas que não vivem o presente de Deus, que é esse momento agora, o dia de hoje, vivendo ansiosas quanto ao futuro. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, lute a luta de hoje, decida o que tem de decidir hoje, mas não traga para o dia de hoje luta que não aconteceu e que só Deus sabe se irá acontecer. Lembre-se sempre dessa mensagem. O maná, a palavra de Deus é de cada dia. Deus tem uma palavra nova a cada dia. Alimente-se dela hoje. A cruz é de cada dia. Isto é, devemos morrer para nós mesmos a cada dia, para seguirmos a Jesus. O pão nosso é de cada dia. Sim, devemos continuar pedindo, procurando, batendo a porta do Senhor a cada dia para não, aleluia, não para quebrar a resistência de Deus, mas a fim de revelar-lhe nossa preocupação em que a vontade dele seja feita aqui na terra. Amém, amados? O objetivo da oração não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a de Deus seja feita na terra.
E nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Amém, amados? É um dos segredos da felicidade do cristão, de vivenciar a paz de Deus em nossas vidas. Vamos continuando lá, na lição, então, tópico 3. Item 3. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Olha só. Comentando então, quanto a isto, não podemos nunca procedermos assim. Quando murmuramos, estamos esquecendo o que o Senhor já fez por nós. Olha o que diz o Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Amados, não podemos esquecer nunca de nenhum dos seus benefícios, principalmente a nossa salvação, a sua habitação em nós, a vida eterna a nós concedida. Aleluia! Quando Deus nos direciona a não olharmos para trás, é porque deseja que dependamos dele a cada dia. Mas há um bom motivo para, sim, de vez em quando, darmos uma olhada para trás. É para vermos tudo quanto Deus já fez em nossas vidas. Aí vamos chegar à mesma conclusão do salmista. E também o que está no Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Olha aí a proporção. Para cada 10 abençoados, só tem um agradecido. Eu quero ser um deles. E vocês? Amém? Aleluia. Vamos para a terceira queixa, item 4. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. Aleluia. Humildade, querido. Temos que aprender a sermos humildes. Não devemos querer ser protagonistas, aparecer. Deixe que Deus te use da maneira que Ele quer e na hora que Ele quiser. Não tente colocar o carro na frente dos bois. Amém, queridos? Comentando então, relembrando, ciúme se tem do que é nosso, inveja do que é do outro. Queremos acrescentar que não há necessidade de ninguém entrar por esse caminho da inveja, porque somos originais. A nossa impressão digital é única. Portanto, o projeto de Deus é único nas nossas vidas e não adianta. O que Deus tem para o outro é para o outro. E o que Deus tem para nós é para nós. Tendo-se este entendimento, estamos libertos da inveja, mas não dos invejosos. Mas da inveja, sim. Quando você toma conhecimento de que Deus abençoou e prosperou alguém, o que você diz? Glória a Deus. Fiquemos contentes com a vitória do nosso irmão, com a vitória do nosso próximo. O que Deus tinha para a vida dele, para a vida dela, aconteceu. E agora tem uma coisa, o que Deus tem para nossas vidas,
no tempo de Deus também vai acontecer. Amados, a armadura de Saul não servia para Davi. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para o teu irmão é para o teu irmão. Deus nos fez originais. Não queira ser cópia. Você é único e também é especial para Deus. Antes que você nascesse, Ele já te conhecia e te amava, mesmo sabendo que você seria um pecador. Aleluia. Conclusão do tópico 1. Os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Vamos para o tópico 2, o motivo da rebelião de Miriam e Arã. Vamos ler na nossa revista o item 1, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Aleluia. Comentando então, claro, eles poderiam ter participação, mas cada um na vocação para a qual foram chamados. A liderança foi dada a Moisés. Arão era sumo sacerdote, Miriam era profetisa, e todos devendo dar a sua contribuição dentro do propósito de Deus para as suas vidas. O que Ele não deu para nós, Ele coloca alguém perto de nós que tenha o que nós não temos. Aquele que tem o exercício da liderança, a ele cabe abrir portas para essas pessoas ao seu lado e criar oportunidades para que elas venham a desenvolver o que Deus deu a elas. E aqui, fazendo um parênteses, nós devemos dar graças a Deus, agradecer a Deus pelo que Deus tem feito aqui na nossa congregação. Pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Anderson, quantas portas ele tem aberto para os jovens poderem receber de Deus capacitação e começarem a aplicar, a desenvolver essa aplicação aqui. Amém? Pela vida dos nossos pastores. Que incentivam e dirigidos pelo Espírito de Deus, têm dado oportunidades para que aquilo que Deus tem para cada um dos jovens venha a ser concretizado na vida deles através do Espírito Santo. Continuando então, e não podar essas pessoas por causa de inveja, de insegurança. Quantos líderes existem e quando vem que um subalterno seu começa a se projetar, começa a ser usado por Deus de uma maneira gloriosa, bate no coração deles a inveja e eles começam então a julgar para escanteio, a afastar, a não dar mais oportunidade. Por quê? Por pura inveja, sentimento de inveja, começam a podar o chamado que Deus tem para aquela vida. Ora, esse é um lado, o lado de quem exerce a liderança. Não podar, mas usar a sua influência para abrir portas. Por outro lado, essas pessoas que estão ao lado também não podem querer o lugar deste, a quem Deus constituiu líder. Cada um deve permanecer na vocação para a qual foi chamado, cumprindo o seu próprio propósito. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar lá na nossa revista, então. Onde que eu parei aqui? Por isso eles julgaram ter a mesma... É aqui? É, né? Ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Aleluia. Comentando, fazendo uma aplicação, Paulo trata a igreja em 1 Coríntios, capítulo 12, como um corpo.
E em relação aos seus membros, ele diz que o pé não pode dizer para a mão que não precisa dela, e vice-versa. Todos os membros do corpo são importantes. Todo o corpo não pode ser só pé. Todos os membros são necessários. Se um membro padece, todo o corpo padece. E cada um na sua função. Mas o Criador estabeleceu para cada membro do corpo uma função. Amém, queridos? Amém? Continuando. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Aleluia! Comentando aqui, Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 3 a 9, esclarece que todos nós somos cooperadores dentro do que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Todos nós cooperamos para a construção do reino de Deus na terra. Essa mensagem é muito importante, porque é libertadora. Liberta quem entender isso, liberta da inveja. Pois Deus tem um lugar, uma função, para a qual Ele nos designou dentro do seu corpo, que é a igreja. Entendamos o propósito de Deus, que é único nas nossas vidas. Amém, amados? Cada um de vocês tem um lugar no corpo de Cristo e deve procurar exercer esse papel que Deus designou para vocês, amados. Para mim também, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Continuando então. Então, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então, uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Podemos aqui lembrar também um outro princípio. O que o homem dá, o homem tira. Mas o que Deus dá, ninguém tira, ninguém pode tocar. E Moisés era alguém colocado por Deus na liderança. Tanto que Deus vai se posicionar contra Miriam e Arão. Ir contra a autoridade de Moisés era ir contra a autoridade de Deus, que constituiu Moisés como liderança. É a mesma coisa de quem persegue a igreja. Está perseguindo Jesus. Ele disse isso a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo a igreja. E Jesus se posicionou. Era como se dissesse nas entrelinhas: quem persegue eles, Saulo, está na verdade me perseguindo. Aleluia. Continuando aí, para nós terminarmos esse item aí. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento, então, é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Aleluia. Item 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Aleluia. E também do amor com que nós nos devemos amar. Aleluia. Glória a Deus. Sinopse ou conclusão do tópico 2. A inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Deus pune a inveja. Deus pune a murmuração. Aleluia. Vamos então agora adiante para o tópico 3. Moisés, um homem manso e humilde. Aleluia. Moisés, um homem manso e humilde. Comentando então, antes de entrarmos no primeiro item, esta expressão manso e humilde nos lembra do nosso Salvador. Um exemplo, um paradigma para nós em todas as coisas. Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse, em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e tem um, na nossa revista, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Comentando então, é importante aqui lembrar que mansidão é um dos gomos do fruto do Espírito de Gálatas 5:22. É um fruto só, mas ele tem 9 gomos ou 9 virtudes. Podemos colocar assim para fins didáticos. O primeiro, e não poderia ser diferente, é o amor, pois o amor é a base, é o termômetro da genuína espiritualidade. Se nós quisermos saber o quanto espirituais nós somos, é na proporção do quanto nós amamos. Você tem conseguido amar incondicionalmente, como Jesus nos amou? Por isso, o grande capítulo do amor, que está lá em 1 Coríntios, é o capítulo 13, conclui no versículo 13 as 3 principais virtudes cristãs. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Mas também um dos gomos é a mansidão. Se o Espírito Santo está habitando em nós, pois somos o seu templo, o Espírito que é santo produz em nós santidade e estará formando o seu fruto em nós. E uma de suas virtudes é a mansidão. Amém? Você está sendo manso? Está conseguindo ser manso em todas as coisas? Deus nos prova, né, amados? Muitas vezes Deus nos prova para nós exercermos a mansidão. Aleluia. E aí, o que nós fazemos? Será que chutamos o balde? Será que murmuramos contra o outro? Você fez isso? Por que eu vou ser manso? Aleluia. Aleluia. Continuando aqui, então, amados. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Comentando, caráter é a obra transformadora do Espírito Santo em nós, nos transformando conforme o caráter de Cristo. Esta geração valoriza muito o carisma e despreza, às vezes, o caráter. É muito importante darmos atenção, falando dentro do tema liderança, que os líderes devem pedir isto ao Senhor, porque o caráter protege o poder. É muito perigoso chegar ao poder sem caráter. E existe muito isso dentro da Igreja de Cristo. Aleluia. Prosseguindo aqui, na revista, no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas 2 atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia. Mas no ensinamento bíblico, implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Comentando então, na verdade, nós não temos controle sobre nada. Pensamos que temos, mas não temos. O único controle que podemos ter, e é único e é muito difícil, é o controle sobre nós mesmos, o domínio próprio. Como nós reagimos diante das diversas situações da vida. Se não for o Espírito Santo que habita em nós, e à medida que conhecemos e prosseguimos mais em conhecer o Senhor e a sua palavra,
o nosso caráter vai sendo transformado por Deus. Só Deus consegue isso. Só o Senhor consegue isso em nossas vidas. Todo cristão é um homem, é uma mulher em transformação de caráter, se aproximando cada dia mais, à medida que busca o Senhor, do caráter de Cristo. E é isso que Deus deseja para nós. É a direção de Deus para nós, é nos transformar, fazendo com que nós nos pareçamos mais e mais com Cristo. Amém, queridos? Que Deus possa trabalhar nas nossas vidas e nós possamos estar abertos, totalmente abertos, não impedindo a obra de Deus em nós mesmos, nos submetendo à vontade do Senhor. Aleluia. Vamos aqui mais à frente. Continuando na revista. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Aleluia, aleluia. Comentando aqui há um ensino e exortação de Deus para nós, em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Queridos, Deus é o justo juiz, e Ele vê todas as coisas. Deixamos na mão de Deus, deixemos na mão de Deus. Sedição aqui, essa palavra na lição, significa revolta, sublevação também. Continuando na revista, pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Aleluia. Amém, queridos? E tem dois, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Está lá em Números, capítulo 11, de 11 a 15. Vamos ver então, vamos ler? Acompanhe lá no quadro. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? 12, versículo 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? Versículo 13. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Aleluia. Ó, como Moisés desabafou para Deus. Foi murmuração, queridos? Moisés murmurou contra Deus? Não. Murmuração é você falar escondidinho, assim, baixinho, ou quando não está, às vezes, na frente de uma pessoa, ou falar até diante de uma pessoa, se a murmuração é contra ela. Mas Moisés, não. Ele chegou e abertamente para Deus abriu o seu coração. Disse o que estava afligindo ele. Foi uma confissão, não uma murmuração. Comentando então. Prosseguindo. Falando então sobre essas murmurações todas, isso envolve críticas, é importante comentar as duas maneiras como deveremos lidar com as mesmas, pois quem está ativo na obra de Deus
certamente será criticado. A crítica fará parte da caminhada. Então, como lidar com as críticas? Uma primeira maneira é ter humildade. Quando alguém falar algo que está vendo e nós não estamos vendo, e que realmente precisa ser corrigido, precisa ser melhorado. Então, vamos ter a humildade de aceitar isso e corrigir e melhorar. Mas muito cuidado com quem dar uma crítica construtiva, aquele que quer dar uma crítica construtiva, mas nunca construiu nada. Mas também há pessoas que criticam por criticar. E a inveja pode estar aí como seu principal motivo. Como lidar, então? A segunda maneira, simplesmente cuidar da nossa vida com Deus, e Deus que vê todas essas coisas, saberá tratar com cada uma dessas pessoas que entram por este caminho. Devemos orar por elas. Então, quem lidera, e isso faz parte do ministério cristão, não deve se importar nem com aplausos, nem com vaias. Elogio é diferente de bajulação. Bajulação tem por trás interesses. Mas o elogio é algo sincero e deve fazer parte dos relacionamentos. Quando alguém nos elogia, e isso é verdadeiro e sincero, não é pecado. É legítimo e deve estar presente no casamento, na família, nas relações humanas e também ministeriais. Devemos receber com alegria e com muito juízo dizermos glória a Deus por isso. Amém, queridos? Continuando, então, na nossa revista, houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Aleluia! Comentando, então, aqui também há um ensinamento importante, também que é a convicção da chamada. Por quê? Quem está envolvido com o ministério da palavra, do ensino, e as lideranças, por sermos gente, por sermos uma estrutura de barro, como Elias e os demais heróis da fé, podem surgir momentos de desânimo, que queremos entregar os pontos, de fugir da missão que Deus nos deu, como aconteceu com Jonas. Mas aí, lá no íntimo, lá no fundo, nós temos a convicção da nossa chamada. E aí devemos ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração, nos lembrando de que Ele conta conosco para fazer esta obra maravilhosa que Ele preparou para nós. E que não podemos parar, mas sim perseverar e recebermos a sua ajuda, a sua força, o seu poder. Somos fracos, frágeis como o barro, mas Ele é poderoso para cumprir o seu propósito em nós. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que é Ele quem nos ajuda, quem nos sustenta e nos fortalece. Aleluia. Recebamos ânimo da parte do Senhor, para que continuemos com alegria e amor a fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou para fazer. Amém, queridos? Aleluia. Continuando na lição. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Números, capítulo 11, versículo 16, diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aleluia. Continuando então, esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outrosim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, o amor, no lugar do ciúme, da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito de Deus opere o caráter de Cristo em nossa família. Aleluia. Aleluia. E tem 3, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira, isto é, despertou a ira do Senhor. Comentando, lembremos que uma vez a ira do Senhor acendeu-se contra o próprio Moisés. Está lá na chamada dele,
em Êxodo capítulo 4, versículo 14, quando Moisés deu as suas desculpas para não atender o chamado divino. Quando disse, eu não sei falar, mas o Senhor retrucou, mas quem fez a boca não sou eu, o Senhor? Moisés replicou a Deus dizendo, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então, envia outro, Senhor, envia outro, mas não a mim. Porque eu. Então acendeu-se a ira do Senhor, porque é um privilégio ser chamado por Deus. Amém, amado? Se você é chamado, tem o chamado de Deus, é um privilégio. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Amém? Quantos homens de Deus, quando recebeu um chamado de Deus, disse para Deus no início, né? Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como é que eu vou fazer isso? Né? Lembram-se de Gideão? Mas é Deus quem capacita. Se Deus te chamou, Ele não vai te deixar nunca sozinho. Ele não vai te abandonar. Creia no Senhor. Aprenda a depender dEle, a confiar nele, que Ele vai te levar através das suas mãos poderosas. É natural ter receio ao sermos chamados por Deus. Mas o Deus que chama, capacita. O Deus que chama, provê. E o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Sempre, sempre. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Vamos continuar? Aí, aqui na revista. Aleluia. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração da sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Vamos ler Número capítulo 12, versículo 10 e versículo 15, que diz assim, versículo 10, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Continuando no texto, então. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Aleluia, aleluia. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém, querido? Quem duvida, né, fica assim, para lá e para cá. É isso? Está certo? É isso? Está errado? Amém? Nós temos que pedir sabedoria com fé a Deus, e Deus diz que dá. Ele não nos impropera, isso é, ele nunca vai nos censurar por pedirmos sabedoria a Ele. Ele nunca vai julgar na nossa cara. Aleluia. Aleluia. Porque Ele deseja isso para nós. É importante nós termos a sabedoria de Deus para agir nas nossas vidas. Vamos seguir então. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito.
A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter na família. Aleluia, aleluia. Comentando este último item, amados, cuidado. A calúnia, o semear contendas, as fofocas, o ouvir dizer, essas coisas, tudo isso traz as suas consequências. Calúnia é como uma pessoa pegar um travesseiro de penas, rasgá-lo e espalhar as penas do alto de um prédio. Aí ela pensa e diz, puxa, eu não deveria ter feito isso. Aí ela desce correndo para pegar as penas. Ela pode pegar uma ou outra, mas nunca, jamais vai conseguir pegar todas. Este é o desastre que a calúnia provoca. Que Deus nos guarde de entrarmos por este caminho ou de sermos alvo dela. Mas como estamos abordando agora, existem consequências. Há um Deus nos céus vendo todas essas coisas. Amém, amado? Sempre haverá consequências. O pecado Deus perdoa, mas as consequências do pecado, essas permanecerão em nossas vidas. E a palavra de Deus e a Bíblia mostra isso de cabo a rabo, né? Os pecados cometidos pelos homens de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, e as consequências que o pecado trouxe para as suas vidas, para as suas famílias. Pois o pecado de um afeta toda a família, traz consequências para toda a família. Conclusão do tópico 3, Moisés é um exemplo de líder, fiel, manso e humilde. Vamos ler a conclusão? Na nossa revista. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Gálatas, capítulo 5, 25 e 26, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Comentário, então, final aqui da nossa lição. O caráter cristão forma-se no âmago do nosso ser pelo poder do Espírito Santo. O Espírito opera tentando nos tornar iguais a Cristo, isto é, formar Cristo em nós. Se vivemos no Espírito, isso quer dizer a salvação fazendo-se presente, fazendo-se viva por intermédio do Espírito Santo nas nossas vidas, andemos também no Espírito, que quer dizer a santificação que o Espírito opera em nós, é que permite que ele oriente, controle e guie a nossa vida. Ser enchido com o Espírito Santo é ser controlado pela palavra de Deus, pois o resultado é o mesmo. Andar no Espírito não é uma experiência emocional separada da vida diária, é a experiência diária do cristão que se alimenta da palavra e obedece esta palavra. Amém, amados? Vamos ficar de pé para nós encerrarmos então a aula. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Vamos orar então, vamos fechar nossos olhos, amados, e voltarmos para o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por nos haver ensinado e feito compreender nesta manhã, Senhor, o quão tóxico, o quão prejudicial, Senhor, às nossas vidas é a murmuração e os males que ela acarreta, não somente a vida do cristão, mas também a sua família e as pessoas ao seu redor, Senhor. Que busquemos andar no Espírito, vigiando e orando, Senhor, aqui não venhamos dar lugar a ela por nada, entendendo que o Senhor é soberano
e está no controle de todas as coisas. E tudo que nos acontece é permissão tua, Senhor. E, portanto, devemos dar graças, sabendo de antemão que tu nos ama e, como um pai amoroso a cada momento de nossas vidas, tu estás cuidando de nós. Por que murmurar então, Senhor? Por que murmurar, Senhor? Se tu tens todo o controle e tu nos ama, e somos teus filhos, Pai. E assim, ó amados, nós podemos confiar em descansar no nosso Deus e Pai, pois só Ele tem o melhor para cada um de nós. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te glorificamos como filhos amados teus, Senhor, que nós somos. Amém, queridos? Aprendemos a confiar sempre, a depender sempre do nosso Pai, do nosso Deus que nos ama, pois Ele tem o controle de tudo. E a murmuração não deve fazer parte da nossa vida. A murmuração não agrada ao Senhor. Desagrada. Deus trata o murmurador, Deus trata com juízo. Amém? Não nos esqueçamos disso. Amemos o nosso Deus, amemos a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, aqueles que ainda os têm. Amemos a todos. Procuremos ser bênçãos dentro da nossa família, para que eles vejam a glória de Cristo em nós e a glória de Cristo permaneça em nossos lares. Amém, amado? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o pastor Fernando, querido?